Bom dia a todos. Bom dia também às pessoas que estão nos assistindo pela TV Harmonia. Então, hoje a gente vai refletir sobre essa passagem evangélica: honrai vosso pai e vossa mãe. E é interessante porque, na verdade, não é somente nesse momento que Jesus faz referência ao pai e à mãe, né? Neste momento onde ele fala honrai vosso pai e vossa mãe, ele está referendando os 10 mandamentos da lei de Deus. Estão todos lá escritos, e entre eles tem honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longos dias sobre a terra que Deus vos dará. É a terra prometida que os judeus estão esperando e que fica na promessa. Para merecer essa terra, tem as 10 leis de Deus para serem obedecidas, e entre elas honrar vosso pai e vossa mãe. Mas também tem uma outra passagem evangélica onde Jesus está conversando, ensinando aos seus discípulos, estão lá todos reunidos, quando aparece Maria com seus irmãos, que segundo os estudos são por parte de pai, mas está lá Maria e os irmãos de Jesus e mandam chamá-lo, porque na verdade eles desconfiam que Jesus talvez esteja desequilibrado. Em São João ele vai dizer que Jesus, para os irmãos e para a mãe, ele teria perdido o espírito, ou seja, ele teria enlouquecido. E aí, essa mãe vai com esses filhos, né, com os irmãos de Jesus, e manda chamá-lo. E quando chegam para Jesus e dizem, sua mãe está aí com seus irmãos, Jesus vai responder assim, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Um filósofo, né? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E aí ele se vira para os discípulos e diz, aqui estão aqui está minha mãe e meus irmãos. E minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Então ele vai dar uma conotação diferente, que às vezes cria dúvida entre as pessoas, que ele diz, qual é a amorosidade de Jesus quando ele se refere dessa forma à mãe dele, né? E aí a gente se questiona como é que ele manda em outro momento honrar o pai e a mãe e se refere desse jeito à sua mãe e aos seus irmãos. E tem mais uma passagem também evangélica, onde ele faz referência ao paterno, ao pai, de uma forma menos objetiva, mas também faz referência. Ele é um menino, tem apenas 12 anos de idade, e viajou com os pais, Maria e José, para Jerusalém, porque era um dia especial para os judeus. Era Páscoa. Então ele viajou e quando seus pais vão em caravana, naquela época, muitas pessoas andando juntas, e aí quando Maria está para voltar, não acha Jesus. E aí fica ela e José procurando este menino de 12 anos que está desaparecido. E eles levam 3 dias procurando Jesus. Né? Imagine a aflição dessa mãe levando 3 dias para achar um filho. E finalmente eles encontram Jesus no templo, conversando com os doutores da lei. E ele está lá conversando e o povo admirado com a sabedoria daquele menino de 12 anos. E aí Maria se dirige a Jesus, não é? E registra uma queixa natural e normal para uma mãe, né? Depois de tanta aflição. Mas nós estávamos procurando você há 3 dias e não lhe achamos. E aí Jesus responde, como você não sabia onde eu deveria estar? Eu só poderia estar na casa do meu pai e vim tratar dos seus negócios. A casa do pai era o templo, então ele estava se referindo, tomando Deus, considerando, né, Deus como o único pai dele. Então a gente vê mais uma vez uma referência que aparentemente seria estranha, não é? Jesus e Maria procurando o seu filho, deveriam ter procurado o filho na casa do pai real de Jesus, que no caso é Deus. E aí a gente tem que fazer algumas reflexões importantes. Nos parece que quando Jesus, em alguns momentos Jesus se refere ao papel de pai e mãe. E em outros momentos ele vai se referir ao arquétipo materno e paterno. Então, primeiro, em alguns momentos, ele fala do papel de pai e mãe, que experienciamos no nosso cotidiano, na nossa encarnação, e em algumas experiências durante os intervalos no mundo espiritual, entre uma encarnação e outra.
E em outros momentos, quando ele fala do arquétipo, ele está apontando para a experiência com o divino. É mais do que o papel. E a gente começa a pensar. Nós, na verdade, somos intérpretes. Nós interpretamos o papel de pai e mãe. Embora isso inicialmente nos pareça uma coisa quase agressiva, porque são sentimentos, né, paterno e materno que envolvem tantas emoções, que são tão caros para nós, que gera conflitos e gera sentimentos profundos ao mesmo tempo, que a gente fica se perguntando como que é um papel. Mas, na verdade, é um papel. E se a gente observar bem, esse papel, por ser um papel, tem prazo limitado. Na mesma encarnação, este papel de pai e mãe já vai se desfazendo. Quando nosso filho vai entrando na adolescência, ele começa a questionar o pai e a mãe. E ele começa a desejar e a trabalhar para não estar mais submetido a um pai e a uma mãe. Espera-se que, num desenvolvimento sadio, o jovem chegue à fase adulta, já separado dos seus pais. Separado como? Não precisa necessariamente ser distanciados, mas se espera que o adulto não precise de um pai e de uma mãe para lhe orientar e para cuidar dele. Na infância, é imprescindível. Nós, seres humanos, nascemos totalmente delicados, né? Necessitados de alguém que nos cuide. Não só fisicamente, mas também emocionalmente. Crianças que não são emocionalmente cuidadas, que não são amadas, que não trocam afetividade, que não recebem amor, elas têm um problema no seu desenvolvimento. Então, o ser humano precisa de muitos cuidados. E é justamente esse pai e esta mãe que vai oferecer este cuidado. A mãe, a gente sabe que zela pelo corpo físico, nutre, alimenta, quando está na barriga, quando está fora da barriga. Ela se relaciona de forma muito íntima com este filho, de uma forma muito cheia de afeto. É ela que está traduzindo para o filho a confiança, o amor, o cuidado, a nutrição, tudo isso é a mãe que está passando. E o pai, na nossa sociedade, vai apresentar este filho à sociedade, vai ensiná-lo a viver no mundo, vai ajudá-lo a crescer, vai ensinar-lhe as leis de convivência e as leis, inclusive, para sobreviver no mundo. Ele vai estabelecer limites e vai representar uma autoridade diante desse filho. Mas isso, como a gente já disse, é importante, é necessário, mas tem prazo limitado. Porque quando ele chega na adolescência que questiona, se não houver uma compreensão dos pais de que este filho está amadurecendo, de que este filho precisa de orientação, mas que o tempo do paterno e do materno está se esgotando, as coisas fluem de forma melhor. Porque é preciso que este homem se torne um adulto, que esta mulher se torne uma adulta. Mais adiante, eles têm que ter habilidade para construir o destino deles, para assumir a responsabilidade sobre suas vidas. Então, eles vão precisar fazer este corte e começar a se perguntar qual é a minha lei e começar a ser capaz de cuidar da sua própria vida. É verdade que a gente vê ainda filhos já com 40, 50 anos, né? Indo comer na casa da mamãe, perguntando como é que cuida disso e daquilo. Vemos mulheres também fazendo isso, mas na verdade é um evento, não é uma coisa concreta, não é uma coisa repetitiva. E se for, é um problema. Também não vemos gente procurando o pai, como é que eu faço, onde é que eu vou, o que é que eu estudo, o que é que eu trabalho. Na fase adulta, nós já internalizamos a imagem de pai e mãe. E essa era a finalidade deste pai e desta mãe. Permitir que esta criança pudesse internalizar essas imagens importantes para o seu desenvolvimento. E mais adiante, estes filhos se tornarão pais e mães e terão que passar para os seus filhos novamente essa experiência.
Então, pensando assim, a gente já observa que não há nada de estranho na fala de Jesus, quando ele diz quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Ora, um homem de 33 anos sai para fazer o seu trabalho, porque era o trabalho dele, está ensinando aos seus discípulos e de repente a mãe chega e manda chamar o filho e levar para casa. A gente nem hoje consegue compreender isso. Qual filho, às vezes com idade muito menor, não ficaria aborrecido, né? A gente pega no início da adolescência já, nosso filho, se a gente for buscar na escola, eles ficam pedindo para a gente ficar distante, para ninguém ver a gente se aproximar, porque eles não querem nem saber, gente, sou filhinho? Não, eu já sou um adolescente, né? Imagina um homem de 33 anos fazendo uma escolha e sendo levado para casa pela mãe. Então a gente já vê que existe uma coerência e que Jesus, de fato, falava do papel e que o papel tem tempo limitado. E aí ele aproveita e diz, quando ele fala quem é minha mãe, quem são meus irmãos, ele também responde, é todo aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Então Jesus está dizendo o quê? Amadureci, cresci, me desenvolvi e já tenho a minha própria lei. Eu não preciso mais do meu pai para me dizer a lei, porque eu já internalizei e já escolhi a minha lei. Também não preciso mais de minha mãe para cuidar de mim, para me oferecer afeto, porque eu já sei procurar esses afetos. Eu já posso escolher, então eu tenho amigos, e amigos podem ser irmãos. Mãe, se eu necessitar, também eu posso encontrar, porque para fazer este papel de nutrição, a gente pode encontrar também nos amigos. Então, Jesus está dizendo simplesmente, amadureci. E quando a gente amadurece, pai e mãe podem se tornar, num relacionamento saudável, amigos importantes. Amigos até insubstituíveis, mas amigos. No mundo, ponto de vista do espiritual, a gente vai ver também André Luiz em Nosso Lar, que a mãe dele vai fazer igual referência. Ele desencarna, quando ele encontra a mãe dele, que na verdade não é de Nosso Lar, porque ela é o espírito mais evoluído, ela mora em lugares superiores ao que André Luiz está. André Luiz começa a chorar e a contar todos os problemas dele, a separação da mulher que desencarnou, não sei o quê, e ela diz, calma meu filho, algo na sua palavra me faz retroceder. E aí diz para ele assim, lá na Terra, encarnados, é até aceitável isso, mas aqui nós somos filhos de Deus, nós somos espíritos. O que é que ela está dizendo, André Luiz? Aqui nós somos irmãos. Aqui cada um de nós vai se responsabilizar pela sua dor e pela sua alegria. Cada um de nós tem que ser capaz de construir seu próprio destino, de assumir suas responsabilidades. Então isso é o que a gente deve fazer em comunhão com esses filhos a partir de certa faixa etária. Os espíritos também nos sinalizam que alguns laços familiares se dissolvem na mesma encarnação, sem nem chegar do outro lado. E por que é que se dissolvem? A gente vê e viu recentemente na televisão, um caso muito triste, por sinal, da jovem que matou a mãe junto com o namorado para ficar com dinheiro, e que ela afirma que é porque ela não gostava da mãe. Se todo mundo que eu não gostasse, eu matasse, ia ser um problema, né? Mas a gente já vê que afeto existe construído entre esta mãe e esta filha que torna possível um evento como esse. Não foi construído, não é verdade? Nós não vamos julgar porque nós não sabemos os motivos que levaram a isso. Nós nem sabemos se é somente uma questão desta encarnação ou de outras vidas, mas serve como reflexão que essas relações entre pais e mães e filhos, elas têm que ser também construídas. E que uma vez construídas, elas podem sim ser cada vez mais fortalecidas, mas que às vezes nem numa mesma encarnação ela é construída ou sua duração é pequena. E aí não se estabelece mais nada. Então Jesus estava simplesmente dizendo um fato concreto da vida. Mas em outro momento, ele vai falar sobre honrar vosso pai e vossa mãe, e vai falar aos 12 anos que o pai dele é Deus. E aí ele traz para a gente, como consequência, a compreensão do arquétipo. O que é o materno e o paterno?
Paterno é lei, paterno é espírito. Não necessariamente precisa ser passado para o outro por um homem. Na nossa cultura, tradicionalmente, é o homem quem faz isso. Quem dá limite, quem está no mundo, quem administra a vida social. Tem sido assim marcadamente, principalmente na sociedade ocidental. Mas, atualmente, a gente observa que algumas mulheres estão fazendo esse papel. Observamos que nas separações, se a mulher fica com o filho, ela termina tendo que fazer os dois papéis. Se o pai fica com os filhos, ele termina tendo que fazer os dois papéis. Então, uma flexibilização nesses papéis. Quando a criança também é abandonada ou quando a mãe morre, nós sabemos que uma outra pessoa ocupa este papel. Mas o importante nisso tudo é que quem quer que esteja nessa função de transmitir para a criança a lei, o espírito, desenvolver a segurança, desenvolver os limites, estabelecer limites, ou, se estiver fazendo o papel do materno, acolhendo, nutrindo, construindo vínculos afetivos, essas duas pessoas estão, na verdade, tornando real para aquela criança a experiência dela com faces de Deus. Porque Deus é masculino e é feminino. Só que ele tem o masculino e o feminino integrado. Não é verdade? Então, como pai e como mãe, nós estamos passando para o nosso filho, de certa forma recordando também, porque normalmente não é a primeira encarnação, a experiência com o acolhimento, a experiência com a nutrição, não só do corpo físico, mas também dos sonhos, da esperança, da fé. Tudo isso está sendo transmitido, os vínculos afetivos, a necessidade de se relacionar do ponto de vista do sentimento com as pessoas. E o pai está mostrando para a gente que existe o outro, que existe um processo evolutivo em andamento, que é preciso seguir determinadas normas e aprender determinadas leis e aprender com elas. Está ensinando também a justiça. Então, tudo isso é o que existe de mais importante para o espírito e que no nosso estágio evolutivo é produzido para nós através dos pais. Então Jesus está dizendo, somos espíritos encarnados. Nosso pai é Deus. Antes de termos os nossos pais aqui na Terra, nós fomos filhos porque fomos criações de Deus. Então, estes pais, como papéis e não como espíritos, porque os vínculos são eternos, quando são feitos com amor mesmo, mas essas pessoas estão fazendo papéis que vão me apontar para uma experiência que eu, como espírito, preciso realizar. E aí a gente se pergunta, qual a importância, então, dos pais e das mães? E aí vem a confirmação de Jesus quando diz, honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de terdes longos dias. Primeiro, porque nós não estaríamos aqui encarnados se não fossem nossos pais. Né? A gente poderia estar desencarnado, porque somos espíritos eternos. Mas encarnados neste momento, fazendo esta experiência no aqui e no agora, nós precisamos de alguém que, no mínimo, dissesse sim à confecção de um corpo material para que a gente pudesse utilizar no nosso processo de desenvolvimento. Então, o mínimo que um pai e uma mãe ofereceu foi a oportunidade de reencarnação. E nós, como espíritas, sabemos que muitas vezes no mundo espiritual, os espíritos sofrem muito, desejando reencarnar e ficam na dependência que alguém aqui já encarnado, porque às vezes se compromete lá em cima e chega aqui embaixo muda de ideia. Mas então eles ficam aguardando que alguém seja generoso bastante para oferecer esta possibilidade deste espírito reencarnar. Então só isso já é um grande evento para o espírito, a oportunidade de reencarnar. E essa oportunidade é oferecida pelos pais. Depois vem toda essa orientação com relação ao afeto, com relação à lei, com relação ao acolhimento e à nutrição, com relação aos limites, e tudo isso é um aprendizado para o espírito. Então, mais uma vez, nós temos a necessidade de agradecer esta oportunidade,
porque como espíritos estamos aprendendo. Muitas vezes vocês vão dizer, as relações entre pais e filhos não são tão boas assim. É verdade. Muitas vezes a experiência é transformar uma relação de ódio e de perseguição numa relação de amor. E não tem forma melhor do que através do materno e paterno. Por mais que você tenha brigado e odiado um espírito em outra vida, quando ele nasce aqui na Terra, são construídos novos vínculos e o afeto se desenvolve novamente por esse mistério conhecido que é gerar um ser e se vincular a esse ser. Com o tempo, vai sendo construída, pode não ser a mais perfeita base do amor, mas com certeza, ao final dessa encarnação, não vai ser possível ter o ódio que se tinha por esses pais, né? Outra ocasião, outra situação também que se fala muito, mas meu pai não fez nada disso comigo, ou minha mãe também não me assistiu. Então, eu não devo nada a meu pai e minha mãe. E os espíritos vão dizer, nada disso. É claro que esses pais vão responder diante de Deus. Porque ele vai perguntar, segundo os espíritos, o que fizeram vocês com a alma que eu lhes confiei? Porque é uma confiança também que Deus nos oferece. Então, esses pais vão responder diante de Deus. Mas não cabe ao filho julgar ou decidir que não deve dar o seu afeto a esses pais. Por quê? Porque a oportunidade continua em andamento. Se a minha mãe não me ama e não me tratou com amor suficiente, isso para mim é um desafio. O desafio de ser capaz de amar apesar disso. Se eu sou uma pessoa abandonada, se eu passo pela experiência do abandono, o convite da vida é para que eu aprenda a amar. Porque deve existir uma relação na experiência de passar por um abandono e não ter ainda aprendido a amar. Então a gente precisa fazer o esforço dobrado para conseguir ser capaz de compreender também como o amor é importante para a gente. Às vezes, em outras vidas, nós tivemos amor em grande quantidade e não demos o valor que merecia esse afeto. Não consideramos o sentimento do outro, desrespeitamos o tratamento, a cordialidade, a boa vontade das pessoas em torno de nós. Então, com isso, em nossa própria consciência, porque não é Deus que faz isso, somos nós constelamos a necessidade de aprender sobre a importância do amor. Então, o desafio é esse. Seja em que circunstância for, nós somos seres em débito com esses seres, débito amoroso com esses seres que nos trouxeram ao mundo. Então, nós precisamos levar de volta essa gratidão. E será que é só pelos pais? É verdade. Na velhice, principalmente, é quando eles mais precisam de nós. Na velhice é que a gente vai poder realmente devolver tudo o que a gente recebeu. E até o que a gente não recebeu. Porque de um ponto a gente tem que concordar. Pais que não ofereceram afeto a seus filhos é porque não sabem amar. Trata-se de ignorância. Trata-se de dificuldade. Nós sabemos amar, porque às vezes a gente diz, meus pais não souberam me amar, e parece que a gente sabe amar. E sabemos mesmo? São tantas nuances no amor, que às vezes a gente vê o nosso próprio amor, que a gente tanto acredita, ser questionado. E a gente ama de fato. Se a gente ama de fato, a velhice dos pais é um bom momento, principalmente nos pais que não souberam nos amar, para ensiná-los. Eles, antes de desencarnar, poderão ter a sagrada oportunidade de aprender o que é amor. E nós estaremos provando para nós mesmos que temos o direito de reclamar falta de amor, porque a gente só tem esse direito se a gente souber amar. Então, na velhice dos pais, tudo o que a gente faz por eles está consolidando em nossa alma o aprendizado com relação ao amor. Tenham sido bons
ou tenham sido maus os pais. Nós estamos trazendo de volta para a nossa consciência e provando naquela experiência que, de fato, aprendemos a amar. Porque muitas vezes a gente chega no estágio de desejar amar. Mas raramente a gente consegue já estar de forma tranquila na ação de amar. A gente tem sempre como aprender. Às vezes a gente pensa que tem o maior amor do mundo. Para mais adiante descobrir que ainda precisa aprender um pouquinho mais. Faz parte do processo evolutivo. Cada vez descobrir que é possível amar mais e melhor. Faz parte do desenvolvimento. Só se tivéssemos estagnados, nós não aprenderíamos ou não seríamos convocados pela vida a aprender formas sempre melhores, formas sempre mais qualificadas, mais grandiosas de amar. Então, essa oportunidade nos é dada quando nossos pais estão idosos. E é aí que nós somos convocados mesmos. E aí os espíritos dizem, muitos filhos entregam o trabalho da casa a esses pais. Muitos filhos consideram, bom, minha mãe está aqui, eu não preciso pagar a empregada. E aí bota a mãe para poder, no mínimo, administrar a casa. Quando não bota para lavar, cozinhar, tomar conta dos filhos. E nas classes mais pobres, inclusive até mais compreensível, né? Porque as dificuldades financeiras são maiores. Pesquisas mostram que as pessoas idosas não usufruem da sua pensão, da sua aposentadoria. Porque essa pensão e essa aposentadoria é direcionada para os netos que os filhos têm, para ajudar a renda dos filhos. Então é como se aquele exercício do materno e do paterno não findasse nunca, não terminasse nunca. E a fase da velhice é uma fase em que a gente está se aproximando novamente do mundo espiritual. E nós precisamos estar preparados. Não foi à toa que na experiência nossa de espíritos incluímos na experiência carnal, a velhice. Tudo na vida tem um sentido. A velhice vai ter o seu sentido também. E um deles é a pessoa, o espírito, se acostumar novamente com o espiritual. É fazer com que ele se desapegue do mundo material. Nós sabemos que um jovem, quando morre, é muito mais terrível para ele do que uma pessoa bem idosa. Normalmente as pessoas bem idosas, elas já chegam ao ponto de dizer que querem ir embora. Algumas, como eu conheço muito antes, dizem, olha, agora eu vou me deitar e não vou acordar mais. Ah, está deprimida, vamos dar remédio. Não. Ela está sabendo, o espírito dela disse, a experiência chegou, completou-se. E aí não vai mais adiante. Eles começam também a falar sobre coisas que as pessoas não estão vendo, começam a sonhar muito com os mortos e a falar das pessoas que já desencarnaram. Alguns até começam a ver parentes desencarnados. O que é isso? Isso é uma preparação para o mundo espiritual. Será mais fácil chegar do outro lado quando a gente já não tem tanto apego ao corpo físico e à vida material. E quando a gente já começa a desenvolver novamente os instrumentos espirituais, que nos permite ver o mundo espiritual. Então esse idoso, ele já está começando a ver com os olhos do espírito novamente. Então é uma transição importante que a gente precisa realizar, porque para a gente é importante. E para quem assiste? Nós temos duas opções. Como somos seres de livre-arbítrio, não é? Temos o nosso livre-arbítrio, nós temos duas opções. Achar horrível, degradante, deixar de mão, entregar para outras pessoas fazerem as tarefas que se relacionam, internar o pai e a mãe num sanatório para idosos, não é nem sanatório mais que chama, né? Um abrigo para idosos, ou observar aquela experiência e aprender. Por quê? Porque se Deus quiser, eu ficarei velha também.
A não ser que eu morra jovem. Mas eu vou ficar velha também. Eu vou percorrer este caminho que meu pai e minha mãe estão percorrendo. Eu posso aprender. Eu posso não só produzir para mim uma velhice de melhor qualidade, como eu posso também me preparar para meu momento de encontrar o mundo espiritual. E essas pessoas idosas, elas têm o que dizer. Elas não têm o que dizer sobre o nosso mundo concreto. Elas testam a nossa paciência porque para elas não existe mais o tempo como a gente conhece. A gente está sempre com pressa. A gente acorda, tem isso, tem aquilo, e mais isso, e mais aquilo. Faz parte da nossa experiência quando estamos ainda nesta fase. Na velhice, se você for acompanhar um idoso, você não sabe quanto tempo ele vai levar para sair da cama e se arrumar. E não vai adiantar você repetir, que estamos com pressa, porque para ela ou ele o tempo é diferente. Então a primeira coisa que nos marca na experiência com o idoso é a questão do tempo. E o tempo nos obriga a treinar a paciência. Se somos seres impacientes, é muito difícil lidar com pais idosos. E eu estou falando idosos. Não estou falando jovens de 60, 70 anos, o pessoal está muito bem ainda. Eu estou falando com a extrema velhice, na extrema velhice, ou quando, por algum motivo, a extrema velhice chega antes, que pode chegar por uma doença. Não é? Algumas dificuldades que o idoso apresenta aparece com desgastes do organismo e em função de uma doença, esse desgaste pode ser mais acelerado. Então é um desafio para a gente, mas também uma grande oportunidade de dar de volta o que recebemos, de aprender e de dar de volta também de oferecer aquilo que não aprendemos e testar a propriedade da nossa queixa. Então Jesus estava dizendo, honra sim teu pai e tua mãe. E honrar não é só amar. Porque nos ensinamentos de Jesus, o amor ao próximo é para todo mundo. É até para o inimigo. Então, amar, se relacionar, para os pais é um ponto que nem tem discussão. Porque ele é um próximo e um próximo. Não é verdade? Mas ele diz mais que isso, ele diz honrar. E aí ele fala, é dar as mínimas coisas, é tratar como se fosse novamente aquela criança em que a gente precisa fazer cuidados especiais, lembranças de coisas simples, né? Bengar esses pais e ter muita paciência para que eles partam desse mundo confiantes, seguros, porque neste momento lhes foi oferecido amor, carinho e cuidado. E também é tempo da gente provar que internalizou, que se relacionou e que pode viver realmente o materno e o paterno em nossas vidas. Lembrando principalmente que somos espíritos. Aquele ser que está indo embora é um irmão meu, que durante um tempo fez o papel de meu pai ou de minha mãe. Eu estou me despedindo dele provisoriamente, porque vamos nos reencontrar. Então eu vou oferecer a ele o melhor de mim, porque ele realmente não deixou de oferecer o melhor de si. E até mesmo quando a gente pensa em pais problemáticos, a gente pode afirmar que ele deu o melhor de si. E podemos nos perguntar que circunstâncias em nosso ser precisamos transformar para merecer pais melhores. No caso daqueles que tiveram pais que não conseguiram ter uma boa ajuda. Então a gente precisa se reconciliar. A gente precisa colocar os pontos nos is. Agora, isso do ponto de vista psicológico, às vezes é muito difícil. Eu vejo, às vezes, pessoas com 40, 50 anos, muito preocupados e irritados porque os pais perderam a autoridade. Uma pessoa mesmo disse assim para mim, minha mãe era decidida, tomava todas as providências, organizava tudo e agora ela não quer mais fazer isso. Depois de certa idade, para que se ocupar disso? Ela está preocupada com outra coisa. O psiquismo dela está envolvido
com um processo de desencarne. Mas aí a filha sente falta, porque esta mãe que agora não quer tomar conta de nada, coloca ela numa posição em que ela deve sair do cômodo estado de filha eterna e se tornar uma mulher responsável. Começar ela a tomar as decisões dela. Então são desafios que aparecem. O pai que dava solução para todos os problemas e os filhos que não conseguiram se desembaraçar e resolver por si mesmos suas vidas, também vão sofrer muito. Então a gente vê que tanto quando a relação é boa, quanto quando a relação é negativa, existe sempre uma resistência psicológica a aceitar velhices dos pais com amor. Porque às vezes até a gente aceita como aborrecimento. Trabalho, peso, bobagem que diz. Às vezes a gente é tão ansioso da educação que damos aos nossos filhos, não achamos assim tão perfeito, lemos tantos livros nos orientando e os avós vão e fazem as coisas completamente diferentes e a gente fica irritada, né? Não queremos nem que nossos filhos passem muito tempo com eles porque eles dizem bobagem. Mas não é verdade. A bobagem que eles dizem está inscrita no ato de ser avô e avó. Faz parte da experiência. Os filhos, quando estão fazendo o processo psicológico de separar-se das mães, eles dirigem a atenção para a avó. Uma forma de ajudar a sair daquela relação simbiótica entre mãe e filho é olhar a avó. Então ela tem um papel. O avô também tem seu papel. Então eles não vão dizer bobagens. Eles vão descortinar para aquele espírito que está aprendendo, que está se desenvolvendo, outras experiências e outras possibilidades. E talvez possam até fazer com que essas crianças possam encarar a morte de forma mais natural. Se os pais tiverem essa postura, a criança poderá também lidar com a velhice, com a morte, com a limitação, de uma forma mais natural, além de exercitar o seu afeto. Teve uma reportagem há muitos anos atrás na Veja, onde tinham os 10 melhores empreendedores, né? Esses profissionais que trabalham em empresas, né? E que se destacaram. E um deles chamava atenção porque era um jovem de 25 anos, muito jovem no meio dos outros, nessa época, né? Então a empresa dele tinha multiplicado. E aí eles pediam na reportagem que cada um desses 10 melhores dissessem o que eles achavam que tinha permitido, propiciado para eles esse desempenho tão bom como empresários. E esse jovem disse, cuidar de meu avô depois que ele teve derrame. Ele disse que ele tinha 12 anos. Quando a mãe dele trabalhava o dia inteiro, chegou para ele e disse, olha, seu avô agora precisa que dê banho, que troque a fralda, e eu não vou poder fazer isso porque eu estou trabalhando para sustentar a família. Então, de manhã, seu avô é responsabilidade sua. De tarde você estuda. E ele conta que no início ele ficou muito irritado. Primeiro porque era uma perda de tempo, como ele dizia, né? E como a gente fala, perdendo tempo aqui com meu avô. Segundo, ele tinha repulsa, né? A trocar fralda, lavar, dar banho. A comunicação com o avô era mínima, porque o avô falava, às vezes não se entendia direito. O avô não entendia ele não entendia o avô. Mas com o tempo, ele foi observando que era uma experiência muito importante. Ele aprendeu o ritmo, ele aprendeu disciplina, ele aprendeu a valorizar o corpo humano pelas necessidades do avô que tinham que ser atendidas. Ele aprendeu a valorizar a saúde. Ele aprendeu a se organizar para dar conta de atender bem o avô e também estudar e se formar. Ele aprendeu também a distribuir melhor o afeto dele. Ele teve compaixão. Ele aprendeu a ter compaixão olhando as necessidades do avô, que às vezes chorava. Então, uma experiência que nos parece altamente destrutiva, ela pode ser a grande experiência de nossa vida como espíritos. Pode ser que a sociedade nunca venha a compreender. Pode ser que o outro nunca venha a entender e até chame de desperdício de tempo. Mas não é. Porque este corpo e esta forma de ser, por mais que o mundo admire, ela vai acabar. O que vai permanecer
é o meu espírito eterno. Então, eu preciso atender às necessidades do meu espírito eterno também. E na experiência com a velhice, pode ser um grande desafio e, na verdade, o grande salto de qualidade que a gente possa dar numa encarnação. Cuidar dos pais idosos, oferecer o amor a eles, um amor desinteressado, um amor que não precisa exigir se eles foram bons ou se eles não foram bons. A gente vai treinar a compaixão, a solidariedade. E o que vai fazer isso com a gente? Nos aproximar de Deus, nos aproximar dos arquétipos novamente. Porque agora não mais na condição de filha de minha mãe e filha do meu pai, mas já na condição de mãe de minha mãe e de mãe de meu pai, que é o que a gente termina se tornando. Então, a experiência é ímpar. Como diz o poeta, né? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Então, se a gente puder olhar os nossos pais dessa forma, entendendo eles como parceiros espirituais que nos ofereceram tanto, nós não estaríamos aqui se não fossem eles. Então, nós poderemos realmente abrir nossos corações e aprender coisas importantes do ponto de vista do espírito e treinar. Aí sim, a gente vai treinar amorosidade, compaixão, dedicação. E quando eles partirem, nós vamos nos sentir leves, capazes de aproveitar mais do que nunca a vida, porque lidando com a morte, a gente descobre muito mais o valor da vida e da vida que temos. Desejo a vocês um bom dia e uma boa relação, né, com seus pais.